Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa Palavras do Bem Convida. E como sempre trazemos um convidado para que a gente possa ter uma conversa e elucidar algumas situações, algumas questões que nós temos ainda em dúvida no que concerne a doutrina espírita. Hoje eu estou muito feliz aqui porque tenho a oportunidade e a alegria de receber Socorro Paz. Socorro, que é vice-presidente da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, coordenadora do DIGE, lá do Departamento de Infância e Juventude, da Evangelização da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, expositora espírita, coordenadora também do MIEPinho há quase 25 anos. E é com imensa alegria, Socorro, que a gente lhe recebe aqui para que a gente possa ter essa conversa hoje, já que você é uma pessoa que, na teoria, traz sempre nas suas palestras muito as falas sobre família e, na prática, também, né? Mãe de 7 filhos e tem uma família muito bonita, que é exemplo para todos nós e também trabalha muito com essa parte da evangelização. Então, para que a gente possa conversar um pouco sobre família, sobre a evangelização, no contexto da doutrina espírita, diante de todas essas circunstâncias que a gente tem hoje, no momento atual, sobre família, quando a doutrina espírita nos fala que a família é o nosso laboratório, a nossa vivência, quando o Livro dos Espíritos nos remete que o afrouxamento desses laços familiares nos leva à recrudescência do egoísmo, como a família pode nos ajudar nesse papel, no progresso espiritual de cada um? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Thales. É um prazer estar aqui e cumprimentar os nossos internautas, aqueles que acompanham também essa iniciativa que você está à frente, parabenizar a toda a equipe por esse trabalho e dizer que é com alegria que nós estamos aqui para essa conversa. Realmente, esse assunto tem nos interessado muito, né? Falar sobre família, porque é um assunto que desde cedo, aos 22 anos, eu fui logo convidada a ser mãe e nenhum de nós nos sentimos preparados para enfrentar essa tarefa. Por mais nobre que ela seja e por mais vontade que tenhamos, nós temos muito o que aprender com ela. Então você nos vem lembrar essa preocupação da doutrina espírita com a família, com esse primeiro espaço que o espírito tem para ser acolhido, para aprender, porque é no grupo familiar que nós solidificamos a nossa personalidade, que nós construímos a nossa personalidade, os valores éticos, afetivos. E não poderia deixar de ser tão importante, porque mesmo no aspecto socio-psicológico, dessa aquisição de valores afetivos, da construção da nossa individualidade, nós, espíritas, sabemos do aspecto espiritual. Como diz Joana de Anjos no livro SOS Família, é o reencontro de espíritos normalmente necessitados para o reajuste. Então, é na família que nós conseguimos revigorar esses laços de aprendizado do afeto, porque é na família que nós construímos o afeto. E por isso, a questão 775, como você citou, fala dessa questão de superarmos o egoísmo. Porque é nesse convite à convivência em grupo que nós somos chamados a dividir, a compartilhar, a renunciar, a tolerar. E, evidentemente, somos chamados ao perdão, porque nenhuma relação de grupo nenhum se mantém se não existir o perdão. Então, é na família que os espíritos voltam com as suas necessidades evolutivas de reajustes, de aprendizado e de compartilhar mesmo afeto, porque em família nós também temos as afinidades. Nós também temos os laços que nos auxiliarão nessa construção do percurso da felicidade. Porque na família também nós desenvolvemos esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, eu me sinto incluído, eu me sinto acolhido, e ali eu posso crescer. Criamos bases, né? Nossas bases para a nossa vivência. Hoje nós temos a grande preocupação, Socorro, da criação dos filhos, né? Os pais hoje dizem, meu Deus, como é que eu vou criar meu filho nesse mundo? A gente escuta as pessoas até sem querer ter filhos, porque diz que é uma preocupação a mais ter filhos no mundo
no mundo hoje. E a gente vê algumas crianças ainda na fase infantil mesmo, desgostosas com a vida. Nós temos casos de suicídios, de crianças aumentando muito, mais novas adentrando o mundo das drogas, o alcoolismo, a própria promiscuidade, a sexualidade desregrada. Como é que a família, dentro dessa perspectiva, os pais, podem auxiliar no melhoramento ou no norteamento dessas crianças? Olha, isso é uma questão muito séria, porque nós estamos relaxando mesmo no acompanhamento da família. A família precisa ser repensada nesse sentido do cuidado. Na verdade, ou por omissão ou por ignorância, os pais estão relegando a função educativa praticamente aos outros, ou muitas vezes até à escola, ou a outras instituições que a criança necessite. E nós estamos nos esquecendo que é no lar, é nessa interação, na vivência, que nós vamos formar os valores. Então, se as crianças estão necessitadas hoje desse sentimento de pertencimento e dessa afetividade alimentada, é porque elas estão num processo de educação. Porque a proposta espírita é uma proposta de educação. Enquanto a escola trabalha com a instrução, por isso que é importante fazer essa diferença, a família trabalha com a educação, que é a formação dos valores morais. Então, eu não posso esquecer desse meu compromisso que eu assumi com aqueles seres que são colocados sob a minha tutela. Na questão 208, nós vemos os espíritos falarem sobre isso. Se os espíritos das crianças são maleáveis, recebem influência dos pais. E a resposta é que cabe aos pais, aos espíritos dos pais, desenvolverem os espíritos dos filhos. Então, nós seremos chamados para essa responsabilidade. Então, não adianta eu imaginar que meu filho está cheio de atividades, ocupá-los demais com atividades, enquanto eu não tenho tempo para a convivência. Como é que eu vou desenvolver valores de respeito, de liberdade? Como é que eu vou estabelecer limites se eu não tenho tempo para essa convivência? Então, os pais precisam ter mais tempo para a convivência. Só que numa sociedade em que o ritmo acelerado impõe muitas atividades, muitas oportunidades para estudar, trabalhar, fazer cursos, viagens, lazer, nós estamos nos esquecendo de que há momentos e há atividades e há contatos, há vivências que elas não podem ser adiadas. A criança vai construir os valores que ela recebe do lar. Ela vai aprender com o exemplo dos pais. Então, se eu não tenho tempo para essa convivência, para conhecer meu filho, para dialogar com ele, como é que eu vou saber que ele está passando por bullying na escola? Porque até isso os pais têm que saber como chegar e perguntar. Você pode fazer perguntas indiretas. Qual é o coleguinha que você mais gosta? De qual é o coleguinha que não gosta de você? Qual foi a melhor aula hoje? Aconteceu alguma coisa que você poderia me ensinar, que você achou interessante? Aconteceu alguma coisa de que você não gostou? Você está perguntando indiretamente sobre situações que ele termina lhe contando, porque você foi atrás. Então, o que a gente percebe? As crianças não têm mais tempo para dialogar. E agora, com os smartphones e as mídias da vida, o que a gente percebe? Qualquer coisinha que você acha que a criança está atrapalhando, bota para ela assistir um desenho e ela fica lá. E ninguém conversa. Então, a gente precisa dialogar. Como é que eu vou saber que meu filho está com contato com alguém inadequado na internet se eu não acompanho? Se eu não sei o que acontece com ele? Se eu não olho suas coisas? Eu preciso ter tempo para gerenciar essa convivência, essa afetividade, esse contato. Então, se a criança passa pouco tempo e esse tempo não é bem aproveitado, o que é que ela está aprendendo com o tempo que eu não estou com ela? Com quem ela convive? O que ela vê? Ela vai formar a personalidade dela aí. E eu vou perder essa construção desse laço afetivo que vai fazer com que ela saiba que eu sou vista, eu te vejo, eu me preocupo com você.
Eu sei o teu olhar se é de tristeza ou não. Eu sei se você chegou magoado ou não. E os pais precisam aprender a ler, certo? O que não está tão visível, claro, para poder acompanhar. Então, nós estamos precisando de mais afeto dentro do lar, de mais presença, de mais cuidado. Eu diria isso, nesse momento. Socorro, a gente tem também, hoje, acho que numa mensagem até de Chico, ele nos lembra que nós estamos no lugar que devemos estar, com as pessoas que devemos estar, nascemos na família que deveríamos nascer de acordo com a nossa condição espiritual e no local exato para que ajude naquele progresso também espiritual nosso. E a gente sabe que família, da mesma forma que temos a afinidade nela, nós temos também espíritos que por vezes são espíritos que em outras existências nós tivemos alguma dificuldade de convivência. E eles retornam dentro daquele lar para que a gente possa amenizar essa circunstância. Então, como às vezes com muitas brigas entre cônjuges, entre pais e filhos, entre mãe e filho, enfim, que às vezes dizem, por vezes até se odiarem, que brigam, que diz, um filho que diz que a mãe nega ela, que abandona, enfim, como é que a gente pode ainda manter e acreditar nos laços familiares, mesmo diante dessas circunstâncias? Bom, nisso aí a doutrina espírita tem muito a nos ensinar, não é verdade? Se nós imaginarmos o que você falou, que nós temos a família que fizemos por merecer, nós vamos entender a família como um projeto divino, muito bem pensado. E é por isso que tem muita coisa aí na sociedade querendo destruí-la. Por quê? Porque a família, ela congrega espíritos necessitados para um crescimento espiritual. Então, a gente não reencarna aleatoriamente. Nós reencarnamos num projeto divino de ascensão espiritual, de luminosidade. Ninguém veio aqui para fracassar, para não se dar bem. Tudo é feito em comum acordo para que a gente possa crescer. A questão evidentemente, se somos espíritos imperfeitos e estamos num planeta de provas e expiações, nós não vamos ter famílias perfeitas. Nós não vamos ter pais perfeitos. E nós não somos filhos perfeitos. Então, se estamos nessa compreensão de um processo de aprendizado, a doutrina espírita vem abrir a nossa mente para isso. Olha, se essa pessoa consegue me ferir tanto, por que é que isso dói tanto em mim? Então, se eu estou num processo de aprendizado, encarando a vida, a reencarnação, essa oportunidade evolutiva que eu tenho aqui na Terra, então eu vou com certeza olhar para essa família, para essas desavenças, para esses conflitos de uma forma mais madura. Eu não vou ser mais a criancinha que só quer o brinquedo e porque não tem o brinquedo chora e quebra e corre. Eu preciso ter maturidade para enfrentar os problemas e saber até como eu posso superá-los. Para isso, nós temos atendimento fraterno, nós temos cursos que orientam as famílias e os pais, tem as leituras, tem as terapias psicológicas para se ajudar. Por quê? Porque nenhum grupo se mantém se não existir perdão. Porque toda relação onde existir ser humano, vai existir o quê? Ofensas, agressões, incompreensões. Não existe essa família perfeita. Existe a família que consegue conviver com as suas dificuldades, que consegue olhar para os problemas e entender o problema é nosso, o problema não só é teu, o problema não só é meu. Não é você que é o problema é nosso. Se nós temos o filho que está envolvido com alguma dificuldade, como, por exemplo, as drogas, o problema é nosso. O problema não só é dele. Né? Se nós temos um parente com dificuldade de relacionamento um com o outro, o problema é nosso. Então, o que nós vamos fazer para a gente conseguir superar isso? Então, a doutrina vem nos dizer que nenhuma relação afetiva se mantém sem o perdão. Então, é preciso olhar para essas dificuldades e buscar se ajudar para resolver o problema. Aí, cada um vai tentar descobrir como resolver essa situação. Mas jamais desistir da família. Porque família não se desiste. Você pode até fugir dela,
mas é sua família. Vai continuar sendo tua família. Então, o que é que eu posso fazer para que eu o ajude? Para que eu não seja o problema. Porque muitas vezes somos nós o problema e nós achamos que o problema é o outro. Então, é preciso ter esse olhar de crescimento espiritual. De que nós estamos juntos para um processo de aprendizado e que não devemos desistir de ninguém. Uma vez eu vi uma mãe numa fila de uma reunião que nós estávamos numa escola para ser atendido pelos professores. E ela à minha frente dizia: eu vou desistir da minha filha. Eu não aguento mais. E eu achei que eu não devia ficar de longe dessa conversa. Aquilo me doeu muito, porque eu vi que a criança tinha apenas 10 anos. E aí eu me envolvi com essa mãe e comecei a falar: por que desistir de sua filha? Filho é filho. Não existe ex-filho, tá certo? Nem ex-filha, nem ex-mãe, nem ex-pai. Não existe isso. Então, filho é filho. Você não procurou ainda todos os recursos nem formas para ajudar. E um dos maiores recursos é o que o Evangelho ainda nos aconselha. É estarmos abertos para esse processo da amorosidade. De dizer, há sempre algo que eu posso fazer. O que é que está faltando em mim? O que é que eu também preciso procurar e me ajudar para que eu consiga também ajudar o outro. Então, nunca desistir. Nunca desistir do outro nem de ninguém, porque essa é a proposta do amor. Essa é a proposta da generosidade. Essa é a proposta da afetividade. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que o amor é uma construção. As pessoas que eu olho no meu lar ou fora dele, que eu tenho afinidade, com certeza isso já foi construído. Mas há laços que precisam ser reconstruídos. Há laços que estão ainda, nós trazemos aquela energia da situação ruim que vivemos no passado. E hoje nós precisamos reconstruir esse laço. Por isso que o amor é uma construção, não é nada dado. É algo que nós vamos construir na relação com o outro. Por isso, nunca desistir. E adiante. E parece que dentro dessa circunstância, o perdão é constante, né? Eu acho que quando você tem relações interpessoais, o perdão faz parte, e quando essas relações são tão próximas como a da família, eu acho que o perdão está ainda com maior ênfase nessa circunstância. Socorro, você falava aí sobre a questão da influência dos pais na educação dos filhos, e que às vezes os pais deixam a escola, né, levar essa educação. Eu te pergunto também se, já como você tem esse trabalho na evangelização infantil, se os pais também, você nota algumas famílias, não vou generalizar, mas alguns pais, algumas famílias também deixando a cargo das instituições, a cargo das casas espíritas, das igrejas, dos templos religiosos, enfim, essa tarefa também de evangelizar, porque você também citou que eles vão muito aprenderem pelo exemplo, e o Rossandro fala muito que o exemplo não é a melhor forma, é a única forma, né? Então, você também nota essa questão dos pais deixarem muito as casas espíritas, os templos religiosos, evangelizarem seus filhos e não buscarem isso também dentro do lar? Olha, nós precisamos no movimento espírita repensar muito isso. Esse acompanhamento da família junto à criança e junto ao jovem. Porque é muito comum os pais deixarem as crianças na evangelização e não se envolverem com a escola de pais, o grupo de estudo sobre família. E isso é praticamente dar um mau exemplo ao filho. Porque se eu sei que a doutrina espírita é tão importante para mim, tanto é que eu levo meu filho, mas eu não estou dando exemplo a esse filho. Porque ele diz, meu pai me deixa aqui, minha mãe vai embora. Tá certo? Então, isso nos leva a repensar esse acompanhamento e esse aprendizado que a evangelização permite aos pais. Porque na hora que os pais se envolvem com a evangelização, com a escola de pais, com o estudo, ele está mostrando à criança o quanto estar na casa espírita é importante. Porque eu vejo muitos pais espíritas dizer, não, eu já faço o evangelho no lar. Não precisa ir para a evangelização, mas são coisas diferentes. Na hora em que eu saio de casa, vou com meu filho para a casa espírita,
passo amanhã lá com ele, me envolvo com alguma atividade, essa criança, esse jovem está aprendendo que aquilo ali faz parte da rotina da família. Ir à casa espírita, participar de grupo de estudo, participar de uma atividade voluntária. Que exemplos, ao longo da vida familiar, eu estou dando a meu filho? Então, é muito importante os pais fazerem isso. Além do que, nas escolas de pais, nós discutimos problemas relativos à educação dos filhos. Nós descobrimos a questão das influências espirituais. Quantos pais tiram uma dúvida ali, se o filho está passando por um processo obsessivo ou não? Que limite eu estou precisando dar? Que atenção eu estou precisando fazer? Ou seja, seria um momento de reflexão que os pais teriam. Junto ao momento da evangelização, eu estou refletindo sobre que educação estou dando a meu filho. Porque, veja bem, você lembrou a questão da escola. Cabe à escola dar instrução. A gente tem que fazer uma diferença entre instrução e educação. A instrução é a formação da cidadania, é a formação profissional, tá certo? De alguns valores também dentro da sociedade, mas a educação mesmo, que forma a personalidade, o caráter, que ensina os valores éticos, morais, ela parte do exemplo e dos princípios que a família escolhe para nortear a sua casa. Se eu escolho a doutrina espírita como princípio norteador, eu vou ter como me pautar e caminhar. E a criança vai perceber que aquilo ali é importante, porque nós fazemos juntos. Então, na hora que o pai faz isso, ele está dando bom exemplo a seu filho. Então, não acredito que seja interessante a família dizer, não, é o domingo, é o único dia que eu estou em casa, não dá tempo ir para a evangelização, ou é o sábado, é o dia de tal coisa, e a gente não tem esse espaço que eu vou ajudar a criança a, desde cedo, participar da evangelização e da formação religiosa e espiritual desta criança. E agora eu me lembrei de um fato bem interessante que eu li num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Eu não me lembro o livro agora. Mas ele está visitando uma instituição com o doutor Inácio Ferreira. E eles chegam no momento em que está acontecendo a aula de evangelização. E doutor Inácio fica perplexo pela quantidade de espíritos guias e espíritos, entidades luminosas ajudando. Eram apenas 8 crianças na sala e tinha uma média de 15 a 20 entidades espirituais ajudando no processo da evangelização e atuando sobre aquelas crianças. E ele fica perplexo, por que tantos espíritos de luz, tantos espíritos guias ali preocupados? E a resposta, muito importante, nunca esqueci. Nós estamos investindo na formação desses espíritos. Quanto mais cedo eles ouvirem coisas boas, presenciarem, aprenderem as lições do Evangelho, mas eles terão chances de guardar essas imagens, essas mensagens, essas histórias, para lá na frente. Aí a gente se lembra de André Luiz, quando a pineal abre e que volta os esquemas do passado, eles terem uma formação para poder contrabalançar com as características e tendências do passado, possibilitando esse espírito se reconstruir na reencarnação. Então vejam como eles investem na evangelização. E nós, a família espírita, estamos nos esquecendo disto. Levamos as crianças para o balé, levamos as crianças para o futsal, levamos para a aula de inglês, levamos para a natação, para todo canto, e muitas vezes, respeitando as honrosas exceções, não levamos para aprender o que nós sabemos que é o que vai ajudá-las lá na frente a saberem respeitar autoridades, a saberem usar os limites, a superarem as frustrações que com certeza acontecerão na vida, a saberem sair do egocentrismo e conseguirem viver uma vida em sociedade equilibrada. Então, esses valores não podem ser relegados. Nós precisamos voltar a falar mais da importância da evangelização, pedir mais a colaboração dos pais nesse cumprimento. Nós nos levamos para a escola? Por que para a evangelização a gente não consegue? E eu sempre, numa dúvida, eu acho que até para as pessoas que nos assistem, porque nem toda casa espírita
tem também a escola de pais, né? Acho que algumas têm, na fraternidade temos a escola de pais lá. E a função da escola de pais seria uma reflexão para a ajuda dos pais a auxiliar nessa evangelização também dentro de casa e também serve para evangelizar os próprios pais também ou não, ou apenas para auxiliar na evangelização dos filhos em casa? Ambas as coisas, Thales, porque à medida que nós escolhemos um livro, geralmente um livro, certo? Pais e Filhos Criando Vínculos é o que nós estamos estudando, de Alberto Almeida. Já estudamos também SOS Família, de Joana de Ângeles. E muitas vezes, às vezes, a gente nem escolhe livro, você escolhe temas e você vai debatendo. Com certeza, os pais tiram as dúvidas, eles também se autoanalisam, se autoavaliam. E, com certeza, nesse processo de reflexão sobre as questões principais do que é educar, da vivência, dos valores, dos princípios, nós também estamos nos reeducando. Então, ao aprender a doutrina, ao refletir sobre a doutrina espírita, nós temos essa possibilidade de fazer essa autoanálise. Porque quanto mais conhecimento temos das situações, nós também nos avaliamos. E na hora que um pai relata uma situação, uma mãe relata outra, uma avó, um irmão mais velho, uma tia, alguém que está ali no grupo compartilhando, com certeza há um crescimento. Mas independente disso, os pais, mesmo que não haja escola de pais, né, nos próprios estudos que existem na casa espírita, eles favorecem essa reflexão. E nada impede que busquemos. Eu não esqueço de quantas vezes eu tive que ir atrás de psicólogos, de pessoas, de descobrir o que é que eu faço agora nessa situação, que eu estou me vendo que é diferente e que eu não estou conseguindo me relacionar. Então, o atendimento fraterno ajuda muito. E os próprios pais devem procurar falar com os evangelizadores, certo? Para saber alguma coisa. Lá nós temos essa prática de analisar de acordo com os problemas que estejam acontecendo, conversar com os pais para saber se eles estão notando determinada atitude, comportamento, como fazer, por que aquilo ali está acontecendo. Então, quando tem realmente a escola de pais, esse retorno é mais rápido. Socorro, a gente vê muitas, às vezes, hoje em dia, nos grandes debates sobre família, sobre criança, sobre criação, alguns estudiosos da área e dentro da própria doutrina, nós escutamos exemplos de crianças, às vezes, que estão tendo mais vontade do que os pais, ou seja, quem determina hoje são as crianças. Chega num restaurante, a criança diz, eu quero estar naquela mesa. E aí vai os pais todos sentam na mesa. Aí quando chega, eles dizem, eu quero estar nessa cadeira. Aí os pais perguntam, mas você quer comer o quê? Né? Então, essa inversão, às vezes, da autoridade, que a criança muitas vezes perde essa referência e ela cresce um pouco sem essa referência, que dificulta a própria vida dela sobre questões de bases, de norteamento. E acontece às vezes isso dentro das casas espíritas ou da evangelização como um todo. Às vezes as crianças dizem que não querem ir para a evangelização. Os pais são frequentadores, trabalhadores muitas vezes, e as crianças dizem que não querem ir para a evangelização. E os pais, às vezes, chegam e dizem, não, é porque ela não quer vir agora. Você acha que os pais deveriam influenciar diretamente e para que as crianças participem da evangelização ou realmente tem que deixar o tempo delas, elas terem essa escolha? Olha, eu começaria o comentário perguntando, quando os filhos dizem que não querem ir para a escola, como é que eles fazem? Os pais? Os pais, né? Você vai, de todo jeito. Né? Então, quando os filhos dizem que não quer ir para a escola, você vai estudar, você não está doente, analisa se a criança está doente, se não está. Ah, meu filho, você vai. E a criança, e ele termina levando. Isso é uma questão de valores. Se eu sei que a doutrina espírita foi tão importante e é para mim, como roteiro de vida, como sentido existencial, como conhecimento para superar frustrações, entender dores, dificuldades. Se eu sou consciente do quanto esse saber, esse conhecimento é para a minha vida, eu jamais terei o direito de negá-lo a meu filho. Porque eu estou negando a meu filho
a capacidade de compreensão e de crescimento que ele possa ter lá na frente. Porque os pais se esquecem de uma coisa, que os filhos, na infância, até pela a questão cognitiva, eles não têm condição de decidir por eles. Há uma inversão de valores, porque saímos de pais e avós autoritários e estamos nessa confusão com essa dificuldade em exercer a autoridade. Estamos compensando às vezes, né? Estamos com essa dificuldade. Então, o que nos falta, então? É entender, olha, se eu sofri pelo autoritarismo, mas isso não impede de reconhecer a importância do que é exercer a autoridade. Então, eu preciso exercer a autoridade sem autoritarismo. Eu preciso, como responsável pela formação de meus filhos, ser aquele que estabelece limites, que escolhe por eles. Uma criança de 4 anos não tem condição de saber o que é bom para ela se alimentar. Eu posso até já saber com antecedência as coisas que ela gosta. Mas dentro daquele parâmetro do que ela gosta, eu sei do que é que ela precisa. Mas não fazer disso como imaginando que é uma liberdade, uma forma de educar melhor a criança e escolher tudo quando ela não tem maturidade para escolher ainda muitas coisas. Então, eu acredito que os pais devem retomar o lugar da sua autoridade como pai, o que não impede de dialogar, de conversar. Olha, meu filho, tudo bem, você queria isso, mas isso aqui não pode. Então, dentro dessas outras possibilidades que você pode, aí sim ele pode escolher. Mas os pais, como aqueles que têm maturidade para escolher pelos filhos. Os filhos não têm condição de saber tudo e de escolher. Então, a justificativa, não, eu não vou levar para a evangelização porque eu vou esperar meu filho crescer. E você sabe com que idade seu filho vai desencarnar? Você sabe com que idade seu filho vai precisar passar por frustrações, por perdas? Você sabe se você vai ser o pai dessa criança até ele chegar à adolescência ou a mãe? Que valores eu tenho que construir hoje já? Não tenho que esperar para amanhã. Se ele vai decidir ser espírita ou não, com certeza na maioridade é com ele. Mas ele vai aprender aqueles conhecimentos, como uma mãe chegou a dizer para mim. Eu tive que dizer para meu filho, você não é obrigado a ser espírita, mas você vai aprender esses conhecimentos. Lá na frente você vai saber se usa ou não. É como você aprende matemática na 8ª série, você não sabe se vai precisar na faculdade, mas você aprende. Então, você vai aprender isso aí, porque isso é bom para a vida. É excelente para a minha vida, é o roteiro do nosso lar, da nossa vida. E se esse conhecimento não é feito isolado só na casa espírita, se ele também é compartilhado pela vivência dentro do lar, como princípios, como ações, como escolhas, esse filho vai aprender. Então, aí da evangelização, eu acredito que os pais devem sim levar seus filhos. Não tenha medo, de começo eles podem até achar ruim, mas se você estiver lá e mostrar a importância, eles vão aprender com isso. E deixe para que, no futuro, na maioridade, eles possam escolher realmente que religião seguir. Mas a base é por nossa conta. Socorro, nós temos aqui na cidade de Campina Grande o Movimento de Integração do Espírita na Paraíba, e estamos indo para a 46ª edição. E dentre algumas atividades que temos dentro do MIEP, nós temos o MIEPinho, que está há quase 25 anos dentro dessa seara das programações do MIEP. E Socorro Paz, desde o início do MIEPinho, ela é coordenadora. Eu queria que você, Socorro, falasse um pouco a sua experiência nesses anos todos de MIEPinho, a importância de ter dentro de um evento espírita para adultos uma programação infantil, também com a temática, você tinha falado em off aqui, que a temática do evento ela é levada para o MIEPinho, e a importância que tem também, acho que os pais que estão lá, né, e deixam seus filhos também dentro do MIEPinho, como é feito esse trabalho, e acredito que gera muitos frutos, porque senão não estaria 25 anos quase, né? É verdade. Como é esse trabalho lá no MIEPinho? Olha, é um trabalho que assim eu faço com tanto carinho, porque o surgimento do MIEPinho, eu participava do MIEP,
E chegava em casa e via meus filhos assistindo televisão ou DVD. E eu ficava imaginando, olha, eu passei o dia ouvindo coisas maravilhosas durante esses dias todos do carnaval. E não tem nada para as crianças. E foi depois de um evento que eu tomei a decisão, chamei algumas amigas, espírita, na época Marilac Socorro Oliveira, e fiz a proposta de começarmos a pensar em ter o espaço da evangelização para que os pais pudessem participar do evento e trabalhar no próprio evento, tranquilos, sabendo que seus filhos estão aprendendo também o conteúdo do evento. E foi assim que começamos. A ideia era justamente essa, que as crianças aprendessem o que nós estávamos também aprendendo. Claro, adequado ao ciclo e à faixa etária de cada uma delas. E isso nos trouxe muitas alegrias, porque com muita dificuldade, mesmo com 7 filhos, e o 8º, que é um sobrinho também, que é um filho também do coração, que está conosco, mesmo com crianças pequenas, nunca deixamos de participar e de organizar e de estar lá com eles. Porque as crianças precisam formar esse conteúdo agradável e alegre. E o que eu tenho visto no MIEP1, as crianças dizerem assim, já terminou, eu queria que tivesse MIEP1 o ano todo. E aí nós dizemos aos pais, olha, o MIEP1 é um incentivo para a evangelização. Geralmente acontece em fevereiro ou março, né? O carnaval. E aí depois os pais procuram evangelização, porque as próprias crianças às vezes pedem mesmo. Pai, mãe, eu quero ir para a evangelização. Eu quero ir para um lugar daquele do MIEP1. Porque todas as atividades, tanto as oficinas, elas são programadas dentro dos conteúdos e com atividades recreativas e gincana artística e cultural. Então, são atividades que fazem com que eles aprendam o conteúdo, tá certo, do Evangelho, trabalhado no MIEP, e é um incentivo para continuarem na evangelização. E eu me lembro de uma das cenas assim, muito interessante, que nós estávamos ainda dos MIEPs lá da sede, não é? Que hoje é o Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco. Eu me lembro de que, certa feita, Fred chegou para nós e perguntou a Samuel o que era que estava vendo daquele lado para trás, onde tinha crianças. Porque ele via muita luz e muitos espíritos iluminares. E ele disse que queria ir lá. E ele ficou encantado. E todas as pessoas, é fato, constatam isso. Como a espiritualidade investe na evangelização, nesses encontros, para que os espíritos guardem boas impressões do Evangelho, se estimulem nesse aprendizado. Então, estar ainda à frente do MIEP1 é uma honra, né, de trabalhar no MIEP, trabalhar no MIEP1, e faço desse um trabalho de incentivo à evangelização. Sempre acontece isso. Tanto para os evangelizadores, os voluntários, que se preparam, que nos reunimos para preparar todo o material didático, todo o conteúdo, como para as crianças. Tanto eu incentivo aos evangelizadores, como aos evangelizandos procurar evangelização. Estou muito grata por isso. É fantástico o trabalho do MIEP1, quem conhece vê quantos frutos dá. E eu vejo algumas pessoas passando, crescendo, né? Passando ali já pelo MIEP jovem, olhando para o MIEP1, diz, com meu tempo de MIEPinho, né? E já assistindo as provas, meu tempo de MIEPinho, como era bom. É legal. E quando a gente está no MIEP, quando a gente está no evento do MIEP, a gente está assistindo as palestras lá, e a gente dá uma passadinha no MIEPinho, a atmosfera é fantástica, é uma alegria a gente ver o sorriso daquelas crianças, a alegria delas, né? Socorro, trazendo um pouco de uma questão que eu lembrei agora sobre a questão da família e da própria evangelização dentro do lar, nós temos a questão do evangelho no lar. Você citou que os pais às vezes dizem, a gente já faz o evangelho no lar. E dentro de uma família, não só com os filhos pequenos, mas já com crescidos, e às vezes a dificuldade de se reunir a família toda para fazer esse evangelho. Às vezes você fica sozinho fazendo um evangelho. E aí um colega nosso, um amigo nosso internauta, fez essa pergunta e eu achei que encaixaria muito bem no que a gente ia discutir hoje. Às vezes a pessoa faz o evangelho sozinho. E ele teve a dúvida de perguntar, quando a gente faz o evangelho só, como é que ficam os comentários que a gente faz do evangelho? Quando a casa, cada um está nos seus cômodos ou ninguém está em casa e eu faço só. Como é que fica essa questão de fazer o evangelho só? Ok, antes de respondê-la, sobre o evangelho sozinho, eu gostaria de falar do evangelho que congrega, sim, no lar. Sim.
É sempre bom dizer às famílias, e nós sempre fazemos isso quando temos a oportunidade de fazê-lo, de que esse encontro no lar, ele deve ser conquistado. Porque às vezes nós temos religiões diferentes no lar. Às vezes nós temos aquele que não quer de jeito nenhum. Mas a gente não consegue. No dia de sair para comer a pizza, a gente vai junto. A gente não consegue fazer o jantar. A gente não consegue fazer uma festinha. Eu acredito e não desisto dessa hipótese, dessa ideia de que os pais deveriam conversar melhor e negociar. Se eles não querem ouvir o Evangelho espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente lê o Novo Testamento. Por que não? Mas nós temos aquele momento em que a família se reúne para orar junto. Se o horário não dá, porque tem um que está na casa da namorada, tem o outro que saiu, tem outro na escola, vamos encontrar um horário em que a gente possa se unir. Não necessariamente eu tenho que fazer um evangelho de 30 minutos, eu posso fazer de 15. Mas só em sentarmos juntos, lermos alguma coisa do evangelho, um breve comentário e uma prece unida junto, é a harmonia no lar. Os espíritos dizem que nas instituições como Nosso Lar e outras, quando se abre o evangelho no plano espiritual e se lê, se faz luz. Só a leitura. Então, no livro Nosso Lar, nós vamos ver Isabel fazendo o evangelho no lar e a proteção que é feita ao redor do lar. Nós não podemos nos descuidar desses conhecimentos. Estamos relapsos. Então, eu insisto para que a família negocie, conquiste esse espaço de oração conjunta, de um comentário breve, de tentar ver com quem puder. Se realmente só tem 2 ou 3, você consegue, não consegue com os maiores. Se os pais têm crianças, é mais fácil, porque aí é eles quem vão colocar as regras, né, do funcionamento do lar, que isso é uma coisa que tem que ser colocada. Os pais precisam deixar claras as regras, né, de convivência, para que os filhos cresçam sabendo que tem regras, sabendo que tem limites, sabendo que tem disciplina, sabendo que tem a colaboração deles em alguma coisa. Primeiro, eu insisto nessa parte de ver quantas pessoas eu posso ter a mais. Se realmente eu não tiver condição dessa negociação, porque as pessoas já são adultas, um é de uma religião, outro é de outra, o outro não é de religião nenhuma, fica mais difícil, então vamos ao caso do que faz sozinho. Ele não deve deixar de fazê-lo. Por quê? Porque André Luiz disse que se tiver uma pessoa no lar que ore, que faça, ele está garantindo a proteção. Então é melhor fazer só se não tiver ninguém. Faz sozinho no horário e dia marcado, faz a prece, faz a leitura, reflete. Porque como é que você vai comentar sozinho? Fica difícil. Há pessoas que até têm facilidade, não é? Mas o que é que você precisa? Sentir o que você leu, refletir sobre o que leu. Demora um pouco, mentaliza, faz vibração pelo lar, porque você vai precisar parar um pouquinho. Faz vibração pelo lar, pelos seus familiares, faz a prece final e você encerra. Se você gastou nisso 15, 20 minutos, não tem problema. Mas o importante é que alguém no lar faça isso, tá certo? Eu acredito que seguindo esse roteiro dá certo. Está respondido aí a sua questão. Socorro, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa. Se a gente tivesse plateia... Passa rápido, né? Se a gente tivesse plateia, a gente estava escutando igual a Jô Soares. Né? Aquela coisa toda que foi tão bom. A gente está conversando sobre isso. É um tema assim que a gente poderia passar o resto do dia aqui comentando sobre isso. A gente tem no final do nosso programa, a gente faz um quadrozinho onde eu digo uma palavra e eu peço para que o convidado responda com uma palavra, a primeira que vem à sua mente, né, aquilo que sente naquele momento, de acordo com essa palavra. A gente pode fazer? Vamos lá. Então tá. Jesus. Amor, né? Deus. Vida. Fraternidade Espírita, Caminho da Luz. Aprendizado. Socorro, Paz. Perseverança.
Doutrina espírita. Luz na alma. Socorro, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu particularmente, assim, porque Socorro tem 7 filhos, o sobrinho, né, que é Tiago, né? Tiago, né? Não, Leonardo. E os filhos de Socorro, eles são todos na letra T. E aí, como meu nome é Thales também, eu fui adotado por Socorro como a minha mãe espiritual, né? Que honra, né? Que honra para mim. E eu fico muito feliz de estar dividindo aqui com ela. Socorro tem uma importância, tem e terá uma importância na minha vida muito forte. Ela sabe muito bem disso e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo com você, Socorro. Então, para suas considerações finais, dizer que foi um prazer, né, estar aqui dividindo esses aprendizados, e tenho certeza que esse programa trará muitas boas novas para quem vai assistir. Eu agradeço imensamente, né? Não só a sua atenção, o seu carinho, mas esse convite, porque refletir sobre família para mim, nessa encarnação, foi uma coisa assim muito forte desde cedo. Família para mim é afeto, é laços afetivos, é construção. E hoje eu sei o quanto eu aprendo com eles. Porque assim, foi muito desafiador para mim no começo, mas hoje eu vejo o quanto a gente aprende com os filhos. E eu sempre digo às mães, não se preocupe quando eles começarem a se distanciar um pouquinho. Depois dos 21, 22, eles começam a voltar. Então, é um processo de aprendizado muito intenso. Eu tenho muito que aprender ainda sobre família. Eu tenho muito que aprender sobre afetividade. Mas agradeço muito a Deus pela oportunidade de ser mãe nessa encarnação. Se não fosse biológica, seria de outras formas. Porque eu acho que é um dos sentimentos muito intenso que nos chama a desenvolver o amor. Eu sempre digo, eu acho que todo mundo deveria adotar uma criança, um sobrinho, um vizinho, alguém, mas se envolver, porque esse envolvimento é crescimento espiritual. Então, com família, a gente cresce muito. Não é fácil, os problemas vão aparecer, mas nós estamos aqui para isso, né? Para esse aprendizado. Então, eu espero que cada um olhe para a sua família com mais cuidado. Veja se nós estamos dando o tempo adequado para ouvi-los mais um pouquinho, para a gente abraçar mais um pouco, para a gente se sentir mais perto. Porque nenhum crescimento na vida vai superar uma derrota familiar. Então, nós precisamos investir nessas relações afetivas para que a gente um dia possa estar assim bem tranquilo. Eu posso ter errado, eu vou errar, porque errar é humano, mas eu estou tentando dar o meu melhor. Eu estou tentando me colocar nesse espaço para crescer e para aprender mais. Que Deus nos abençoe no projeto que Ele construiu para cada um de nós nessa caminhada. Muito obrigada a todos. E Thales, mais uma vez, muito obrigada. Meu filho espiritual. Isso é importante, viu? Para vocês que nos assistiram, fica aqui o meu muito obrigado, muita paz e até o nosso próximo encontro aqui no Palavras do Bem.